Vem aí a lei do mandante nas negociações dos direitos de transmissão do futebol brasileiro e nesse vídeo você confere o que muda, quem sai ganhando, quem sai perdendo com tudo o que saiu do acordo na Câmara dos Deputados. Então vamos dar uma olhada. Muito bem, pessoal, se você está chegando aqui, caiu de paraquedas nesse assunto, está interessado na lei do mandante, saiba que aqui no nosso canal a gente fala de mídia esportiva, direitos de transmissão, então já fica o convite, se você gosta desse assunto, para você se inscrever e ativar as notificações no sininho, porque a gente vai fazer essa cobertura completa daqui em diante. E se você ainda não está muito por dentro da situação, eu tenho que esclarecer, a Lei Pelé, que está em vigor no Brasil desde 1998, estabelece que o direito de transmissão de uma partida de futebol pertence às duas equipes que estão em campo. E a alteração que está sendo feita no Congresso Nacional é no sentido de que apenas a equipe mandante tenha esses direitos, ou seja, para uma emissora de televisão transmitir uma partida, basta ela se acertar com a equipe da casa, não precisa nem falar com o visitante. E na noite da última terça-feira foi feito um acordo na Câmara dos Deputados, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo ainda não tinha sido feita a aprovação de fato da lei, mas enfim, as lideranças partidárias chegaram a um acordo para aprovar o texto com uma emenda que preserva os contratos já assinados. Então eu começo esse vídeo falando da Globo, que é a principal personagem que a gente lembra quando fala em lei do mandante, porque muita gente acha que a emissora é contrária a essa alteração. A grande questão é que a Globo é contrária a uma alteração que faça sobre os contratos que estão em vigor desde 2019 e que vão até 2024. E por quê? Porque sem essa emenda que foi apresentada para preservar esses acordos, a Globo perderia o controle de dizer qual partida fica no pay-per-view ou qual partida vai para a TV aberta, para a TV por assinatura. Para a gente explicar mais uma vez, como eu disse, na Lei Pelé você tem que ter acordo com os dois times em campo para poder transmitir. A TNT tem hoje 7 times do Campeonato Brasileiro e só pode mostrar as 42 partidas que envolvem diretamente essas equipes. Da mesma forma, o Sport TV, que tem os outros 13, só pode mostrar as partidas correspondentes. Portanto, há um número enorme de jogos que não podem ser mostrados na televisão por assinatura nem no Sport TV e nem na TNT, que são os jogos que colocam de um lado um time do Sport TV e do outro da TNT. Com a lei do mandante, se ela começasse a valer a partir de agora, a TNT poderia pegar jogos do Palmeiras, do Santos, do Atlético Paranaense, do Fortaleza, etc., contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o São Paulo, desde que eles fossem mandantes e os times do Sport TV fossem visitantes. Com isso, a Globo perde o seguinte poder. Um jogo entre Fortaleza e Corinthians, por exemplo, como que aconteceu no último domingo, é um time da TNT, o Fortaleza, e um time do Sport TV, o Corinthians. A Globo pega essa partida e tem o poder de dizer se ela vai ficar na TV aberta ou se ela vai ficar só no pay-per-view, porque ninguém pode transmitir na TV paga, a TNT não pode escolher. E a Globo também não vai escolher no Sport TV porque tem o Fortaleza envolvido. Aí a decisão é uma só, ou eu transmito em TV aberta, ou eu coloco só no pay-per-view, e foi o que aconteceu. Se tivesse a lei do mandante, a TNT poderia ter mostrado esse jogo porque é dona dos direitos do Fortaleza e a equipe cearense foi mandante na rodada do último fim de semana. Mas com o que foi acordado aí na Câmara dos Deputados, a Globo sai ganhando nessa história. Por quê? Porque os contratos estão preservados, a TNT não vai poder avançar sobre os jogos dela, e a única questão, segundo publicado pelo All Sport na noite de terça-feira também, é que um meio termo para isso foi o fato de que os times que não têm contrato em vigor, aqueles que estão na Série B, que podem subir no futuro, poderão sim assinar com uma outra emissora, sem prejuízo dos contratos de outros times como visitantes serem usados aí pela Globo, por exemplo. Um caso que a gente já tem, que já está acontecendo, é o Atlético Paranaense. Eu falo sobre ele daqui a pouco aqui no vídeo. Mas o posicionamento da Globo em relação à lei do mandante é favorável. A Globo quer essa alteração, principalmente porque ela incentiva a criação de uma liga. E aí você pode se perguntar, mas se essa lei fragmenta tantos direitos, cada um pode vender as suas partidas como mandante, ponto final, como é que ela incentiva uma negociação coletiva? Pelo simples fato de que quando a gente tem uma obrigação, como é a atual no futebol brasileiro, de que você tem acordos com os dois times em campo para poder transmitir um jogo na televisão, seja aberta, fechada ou pay-per-view, um time do peso do Flamengo, do peso do Corinthians, que saia do acordo, inviabiliza qualquer negociação. E foi isso que aconteceu em 2011, quando a licitação do Clube dos 13 foi esvaziada, porque a Globo começou a negociar individualmente, especialmente com essas equipes. A Record perdeu o interesse, a Rede TV foi a única que continuou naquela disputa, mas uma disputa absolutamente fake. A Rede TV foi declarada vencedora, ia pagar 518 milhões de reais por ano por TV aberta, e no fim das contas não ganhou foi nada, porque aquela licitação não estava valendo, o Clube dos 13 acabou
e as negociações individuais acabaram imperando no futebol. Se a lei do mandante existisse naquela época e a Globo fizesse esse movimento de procurar Flamengo, Corinthians para negociar de maneira individual, ainda seria muito interessante para a Record vencer a licitação do Clube dos 13 se todos os outros clubes se mantivessem unidos, porque haveria 19 jogos do Flamengo, 19 jogos do Corinthians no pacote, que são as partidas como visitantes, das quais eles não teriam direito a nenhum centavo. E agora com uma Globo que não está mais focando tanto na TV aberta, que não está mais investindo tanto em direitos de transmissão, porque está focando seu dinheiro para o streaming que é o Globoplay. Para ela, faz muito sentido que seja dessa forma. Primeiro porque incentiva a liga, como eu falei, vai ficar muito mais fácil juntar os clubes para vender um pacote, e aí se o Flamengo achar que está ganhando menos do que deveria, que não está sendo contemplado, que para ele não vale a pena participar da liga, ou ele ou o Corinthians, estou usando como exemplos porque são times de grandes torcidas. E aí problema deles, porque a liga pega e vende um pacote que incluirá 19 jogos de cada um deles como visitante e ponto final. A Globo já não exibe 19 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro normalmente, para preservar o pay-per-view dela, para preservar o Sport TV, ela passa no máximo ali 14, 15 jogos, antigamente era bem mais, ela está diminuindo justamente por causa dos canais pagos. Para ela tá tudo bem, se ela comprar só os direitos de TV aberta, os clubes quiserem fazer seu pay-per-view próprio, tá tudo muito bonito, compra os 19 jogos como visitantes e ponto final. Por outro lado, se não rolar uma liga e prevalecer a ideia do cada um por si, que é a cara dos nossos dirigentes, diga-se de passagem, a Globo vai, escolhe alguns times, os de maior audiência, compra seus jogos e pronto, monta um pacote que para ela sirva, que dê a ela ali uns 2 jogos por rodada, sempre tendo Flamengo, sempre tendo Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, e no fim das contas dá tudo certo. Então para isso não acontecer, vai ser absolutamente necessária a criação de uma liga de clubes. E para a Globo nesse momento, a Globo que foi justamente quem acabou com o Clube dos 13, que fez as negociações serem individuais, para ela o cenário mudou e agora vale muito mais negociar de forma coletiva, porque ainda tem mais potencial financeiro do que as suas concorrentes na televisão aberta e também na televisão por assinatura. Quem também saiu ganhando um pouco com essa emenda que preserva os contratos até 2024, mas permite aos times que estão na Série B, que não têm acordo com a Globo e nem com a TNT, que subam e façam a venda dos seus jogos, é o SBT. Porque se afinal de contas chegar no ano que vem o Coritiba subir na Série B, Coritiba você lembra, esteve na Série A em 2020, vendeu os direitos de transmissão de TV aberta apenas por 1 ano para a Globo, não tem mais contrato. Se ele subir, em 2022 vai ter que negociar novamente com a emissora carioca ou com qualquer outra emissora que seja. Os direitos de transmissão de TV por assinatura do Coxa Branca são da TNT, isso ninguém mexe, ninguém tasca, né? Mas em TV aberta, o Coritiba poderá pelo menos ouvir uma proposta do SBT, uma proposta da Record, uma proposta da Band, de quem quer que seja. E ele vai ter para negociar um jogo do Flamengo, um jogo do Corinthians, um jogo do São Paulo, um jogo do Grêmio, um jogo do Fluminense, desde que, é claro, todos esses times que eu tô falando continuem na Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Só que tem um problema nessa questão, né? Se só o Coritiba subir, sem contrato, chegar lá, o SBT compra os direitos de transmissão de 19 jogos da equipe paranaense como mandante, o que ele vai fazer? Vai ficar passando toda a rodada jogos do Coritiba? Vai ser a Coxa TV? Como é que o Coritiba vai vender pay-per-view dos seus 19 jogos na condição de mandante se o SBT vai abrir o sinal de todos eles? E se não vai abrir o sinal de todos eles, para que comprar os direitos de transmissão do Coritiba? Esse é um ponto que vai ter que ser estudado daqui para frente. É claro que pode rolar um bloqueio de praça na TV aberta, que hoje na Série A do Campeonato Brasileiro só o Atlético Paranaense exige da Globo. Bloqueio de praça está firme e forte na TV por assinatura, mas na TV aberta ele praticamente não existe mais. Seria uma solução. Um time que subisse para a Série A sem contrato de televisão e que fechasse um acordo com o SBT para vender os 19 jogos como mandante, poderia fazer um acordo para instituir o bloqueio de praça. Mas aí o SBT compraria os direitos dessa equipe e não conversaria com o torcedor dela, porque está principalmente no estado de onde essa equipe pertence. Tá vendo como negociação individual é sempre um problema? A melhor coisa que essa alteração na lei pode fazer é incentivar a criação da liga. E a gente não precisaria de uma alteração na lei para fazer uma liga. Era só os clubes terem se unido antes. Era muito fácil, mas cada um pensa em si no futebol brasileiro. Em 2016 o Esporte Interativo veio, fez propostas, a Globo fez contrapropostas e ninguém falou em mudar a lei naquele momento. Em 2011 também ninguém falou em mudar a lei quando tinha uma licitação do Clube dos 13 acontecendo, 3 emissoras de TV aberta interessadas, nada. Agora, por uma questão de ocasião, por um mundo que está diferente, principalmente com a economia pós-pandemia, é que os clubes resolveram se mexer para fazer isso. Quem com certeza saiu perdendo com o acordo que foi feito na Câmara dos Deputados é a TNT, a Warner Media, porque ela esperava poder transmitir jogos dos seus times atuais, enfrentando os outros times que são do Sport TV, desde que eles fossem visitantes.
Ou seja, a TNT esperava ter jogos melhores do que ela tem atualmente. E uma outra questão é que por causa dessa janela que ficou aberta aí de poder fazer negócios com quem não tem contrato ainda, está na Série B, na Série C, que vai disputar a elite do futebol até 2024, é que de uma maneira geral forçaria a TNT a fazer algo que ela não vem fazendo nos últimos tempos, que é negociar com mais clubes. Ela não negociou com o Red Bull Bragantino, pelo menos não fez nenhuma proposta, a Globo navegou sozinha, não fez isso com o Cuiabá. Realmente situações muito frustrantes para quem esperava o embate, porque se ela tivesse comprado os direitos de transmissão do Cuiabá, por exemplo, agora, ela teria 8 times como era no ano passado. Ela acabou tendo uma queda de 56 para 42 jogos na atual temporada, porque não foi atrás do Cuiabá para tentar fechar os direitos de transmissão de TV por assinatura. A TNT que estava mudando ali, né, como Warner Media, mudando um pouco os focos do investimento no Brasil, e eu nem sei como será daqui em diante, se a Warner Media tem alguma ideia de continuar investindo em futebol nacional, ou se ela vai preferir gastar esse dinheiro numa licitação da Libertadores no ano que vem. Vamos ver. O que você prefere? Já deixa nos comentários aí. Se você fosse a TNT, tentaria comprar mais direitos de transmissão do Brasileirão ou buscaria uma renovação para 2025 em diante? Ou focaria em comprar pelo menos um dos pacotes de TV por assinatura que existem na Libertadores da América para o período entre 2023 e 2026? Deixa o comentário aí e a gente vai conversando juntos. Agora eu tenho que falar do Atlético Paranaense, como eu prometi no começo do vídeo. O Atlético sai com certeza vitorioso, porque ele está na justiça até hoje com a Globo para fazer o Furacão Live ficar no ar. E tem vencido com uma liminar. Então nos últimos jogos o clube tem transmitido, lembrando que durante a MP do futebol, que foi assinada no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, o Atlético Paranaense usou essa medida, que também fazia a lei do mandante, que durante 4 meses deu ao mandante o direito exclusivo de negociar as transmissões das partidas, e vendeu seus direitos de pay-per-view para Live Mode, que é aquela empresa que eu sempre cito aqui, que é do Edgar Diniz, fundador do Esporte Interativo, que vendeu o Esporte Interativo para Turner, hoje o Warner Media, e fez ali o Furacão Live. Era Furacão Play, até por ser Live Mode virou Furacão Live, que tem feito as partidas na base de uma liminar, mas agora com essa mudança na lei o entendimento deve ficar pacificado, o Atlético Paranaense vai poder até 2024 fazer o seu pay-per-view próprio com muito mais calma. E aí com a lei do mandante existindo, dá para planejar muito melhor também essa plataforma de streaming, porque aí o Atlético vai ter os seus jogos como mandante no Campeonato Paranaense e também no Campeonato Brasileiro. E você, o que acha da lei do mandante? Você acha que ela vai trazer coisas boas para o futebol brasileiro, para os clubes? Muito além de falar de Globo, se você gosta ou não da Globo, pensar no seu time do coração mesmo. Acha que ele vai conseguir ganhar mais dinheiro daqui para frente? Vamos ter outras emissoras entrando na parada, como a Record, como os canais Disney na TV por assinatura? Deixa seus comentários aí, a gente vai conversando. Renovo mais uma vez o convite para se inscrever aqui no nosso canal. E deixo também um convite muito especial para essa próxima quinta-feira, a partir das 7h30 da noite no horário de Brasília, porque nós vamos aqui trazer o Paulo Andrade, narrador dos canais Disney, ESPN e Fox Sports, para ser o nosso entrevistado do mês de julho do Roda Mídia. Agora a nossa live, que foi feita com o Theo José no mês de junho, vira um formato fixo, vira um formato mensal, e que terá ali sempre uma personalidade da mídia esportiva e que ganhou esse nome, Roda Mídia. Então estão todos convidados para acompanhar nesta quinta-feira, dia 15 de julho, às 7h30 da noite, a nossa live com o Paulo Andrade. Eu fico por aqui, vou te esperar no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!